E hoje estamos aqui com o professor Eduardo Mielck, nosso amigo Eduardo, que está sempre disponível para a gente trocar essas ideias sobre o turismo, sobre como fazer um trabalho cada vez mais profissional. E agora, além de estar ao vivo aqui pela Rádio Prado FM, pelas ondas do rádio, estamos também ao vivo no Instagram do programa Turismo na Onda. Então, esse programa, essa entrevista vai ficar gravado e nós vamos poder compartilhar também tudo que for tratado aqui, para que as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir novamente, de repente tirar dúvidas ou até mesmo entrar em contato com a gente, solicitando mais informações, porque a ideia é levar informação de qualidade sobre o turismo para o Brasil, para toda a Bahia e, por que não, pela internet, para todo mundo. Não é isso, doutor? Com certeza. Em primeiro lugar, mais uma vez eu agradeço o convite, Evandro, amigos da rádio, a equipe técnica aí que está sempre fazendo tudo acontecer. Um grande abraço para vocês, aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite. E como tu bem disseste, a gente está entrando na Semana do Turismólogo, e naquela semana de aniversário, onde a gente precisa fazer algumas reflexões importantes para entrar no novo ciclo, não é mesmo? A semana de balanço, né? Aproveitar para fazer uma avaliação, ver o que está dando certo, o que precisa ser melhorado. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, eu fazer aí uma apresentação para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco melhor o professor Eduardo Mielck. Ele também é consultor e nós nos conhecemos há alguns anos já, acredito que mais de 5 anos. Foi antes da pandemia, não foi, Eduardo? Faz exatamente, Wander, quando eu comecei com o blog, foi em 16, e você Isso. Foi um dos primeiras pessoas que interagiram. De lá para cá a gente vem conversando, pois é, 2025 são 9 anos, né? Isso. E nos conhecemos, eu me lembro inclusive que aqui na Bahia estava tendo uma ação de fortalecimento dos conselhos municipais de turismo por todos os destinos da Bahia, principalmente lá pela Chapada Diamantina. E se não me engano, foi o Marcos, que era funcionário lá que era um servidor lá da Secretaria de Turismo do Estado, entrou em contato comigo para tirar algumas dúvidas sobre a reativação e muitas vezes constituição do Conselho Municipal, e eu busquei, através desse contato do blog, né, que o senhor falou, tirar algumas dúvidas minhas também para poder auxiliar ao Marcos. E o senhor estava prestando uma consultoria lá em Dubai, foi isso? É Dubai mesmo? Foi na Arábia Saudita. A gente ficou 4 anos lá, trabalhando com o governo saudita. Foi uma baita experiência. A gente cuidou do desenvolvimento de algumas cidades. E foi um momento muito importante, Wander, porque a gente teve a certeza que o turismo ele é uma atividade que você pode viabilizar em qualquer lugar do mundo. A gente... É curioso porque lá na Arábia eu não conversava com as mulheres, né? Tu não pode conversar com mulher, né? Você só pode conversar com homem, né? Então só tinham homens nas salas, de branco, todos falando árabe, e aí tinha um tradutor ali que fazia o processo, ele falava inglês também, mas nem todo mundo ali falava inglês, então tinha um tradutor. E as dúvidas deles em relação a como se desenvolve o turismo, como é que se desenvolve um conselho, como é que se faz, e são exatamente as mesmas dúvidas que a gente responde hoje quando alguém pergunta como é que eu monto um conselho, como é que faz isso. E olha, Wander, nós já passamos hoje, em 25 anos de estrada, nosso trabalho, nós já passamos exatamente por 252 cidades no Brasil. Então eu já vi um pouco de tudo. Já lidamos com bons prefeitos, maus prefeitos, bons secretários, maus secretários, bons empresários, maus empresários, boas entidades ruins.
E as perguntas são as mesmas. A gente estava agora num projeto, a gente escreveu o Plano Nacional do Turismo Cooperativo pela Coptur, que eu sou cooperado de uma cooperativa de turismo e conhecimento, a Coptur do Paraná, para a OCB, e as pessoas lá na Paraíba, no Espírito Santo, lá no Pará, e a gente está tocando 3 projetos em São Paulo, no Sul, no Paraná e no Rio Grande do Sul, fazem exatamente as mesmas perguntas. Então a gente fica, como é que eu posso dizer, perplexo, né? Porque você tem tanta diversidade cultural de vários lugares, mas quando se trata de conselho, de turismo, como é que se desenvolve, como é que transforma uma cidade turística que tem um potencial, né, uma cidade que tem potencial, mas quer virar turística de verdade, são as mesmas perguntas, os mesmos caminhos. É isso. Como dizem, só muda o endereço, né? As dúvidas, os problemas continuam basicamente os mesmos. Exatamente. É impressionante como isso, a gente vê isso, só muda o sotaque, sabe? As dificuldades são as mesmas, a forma como as prefeituras entendem turismo são as mesmas, as cidades que já tornaram turísticas, né? Que é o caso aí, você pega Bonito, pega ali Gramado, pega Pomerode, são poucas cidades, todas seguiram o mesmo ritual. É impressionante, sem se conhecer, sabe? Sem ter o menor intercâmbio ou método, nada. São cidades que descobriram por si só como se desenvolver turisticamente e, pasme, seguiram a mesma coisa. Nós trabalhamos, inclusive, no México e trabalhamos na Colômbia também. Wander, exatamente as mesmas coisas. Cidades que se tornaram turísticas, os povoados que se tornaram turísticos, às vezes bairros. A gente teve na Turquia, em Istambul, presenciamos também o mesmo processo de um bairro que era muito pobre e se tornou um bairro boêmio, turístico, com dezenas de restaurantes, bares, cafeterias, lojas de produção associada, economia criativa, seguiram os mesmos passos. Impressionante. Muito, muito legal, inclusive, ouvir isso, né, que a gente muitas vezes acha que o problema é exclusivamente nosso, mas a gente ter essa visão do mundo, inclusive, né, trazer essa experiência aqui de que não é exclusividade as dificuldades do turismo que nós passamos aqui no nosso destino, como no Brasil todo, e, enfim, a gente pode, arrisco a dizer, aí no mundo todo, essas mesmas dificuldades de entendimento do que é um turismo profissional, de como se desenvolver um turismo de forma a não agredir a cultura local, agredir a população local, para que ela não venha a rechaçar o turismo, e que a gente possa ter o turismo realmente como uma grande ferramenta, uma grande oportunidade de desenvolvimento da cidade, do destino. Não tenha dúvida. Inclusive, foi muito bom você ter tocado num assunto importante. Esse processo de rechaçar do turismo, ele acontece normalmente, e a gente viu isso em vários exemplos também, quando o Estado, os governos, trazem a atividade turística, mas de uma forma impositiva, sem o correto diálogo com as comunidades, sem o correto diálogo com as associações de bairros, na formação de conselhos viciados, não conselhos efetivamente que representam o trade, representam o empresariado. Quando a coisa vem de cima para baixo, normalmente há uma reação. Por quê? Porque normalmente você muda a rotina de um bairro sem ter combinado com ele. É como a gente diz aqui no Sul, não combinou com os russos. Esqueci. Ou você tem uma fragilidade na legislação. Por exemplo, hoje nas cidades europeias, boa parte delas, estão rediscutindo a relação com as locações de curta temporada. Por quê? Porque se tornou mais rentável para as pessoas que moram lá a não morar mais ali, deixar que o Airbnb, põe o Airbnb ou qualquer plataforma dessa, Booking.com, Hotels.com, todas elas, para poder fazer a locação de segunda residência, e na hora de passar o imóvel do pai para o filho,
esse processo ficou muito caro. O filho não consegue mais comprar um imóvel no mesmo bairro, ele tem que se deslocar para a periferia. E esse processo, isso é um exemplo, né, juntando com demais outros processos, faz o processo ser rechaçado. Então, ou seja, o Estado, quando ele vem, ele impõe alguma coisa que não funciona e, ao mesmo tempo, ele deixa brechas na legislação que fazem com que o impacto ele não aconteça. E aí, Ivan, se nós olharmos todos os destinos que deram certo, a posição do Estado foi exatamente o contrário disso. Primeiro ele pensou em legislações interessantes e depois ele conseguiu fazer com que o turismo viesse a partir de uma percepção dos pequenos empresários. Quando esse processo acontece, Wander, que essa divisão do público e privado, e o público faz aquilo que ele tem que fazer, que é criar esse ambiente através de legislações mais interessantes, e aí eu já vou tocar nesse assunto ali na frente. Se eu esquecer, eu peço para você perguntar sobre legislação. O Estado acaba não cumprindo com o seu papel. E este é um dos motivos pelos quais nós temos tão poucas cidades no Brasil que estão no portfólio das grandes operadoras. Nós temos 5.570 municípios e a gente não tem aí 50 cidades que possam ser ditas turísticas de verdade, que estão dentro dos portfólios. Nem todas as capitais estão. E elas estão todas como destinos indutores, né? Então a gente vê assim que realmente a gente carece de uma política, de uma visão um pouco mais inteligente da política nacional que reverbera nos estados e nos municípios. E hoje, nossa grande preocupação hoje é ter centenas e milhares de municípios completamente perdidos em relação ao turismo, o que recai naquela assunto que a gente estava conversando, que o turismo é visto como festas. Então, se eu faço 2, 3 shows por ano, opa, eu cumpri com a minha missão do turismo, está tudo certo. É como eu às vezes costumo brincar, quer dizer, brincar não porque, mas eu costumo classificar esse turismo como um turismo arroz de festa. Parece que é muito bonito, parece que é muito bacana, mas aquele arroz de festa que jogam, principalmente sobre os noivos, né? Parece que é legal, mas depois você vai ver é só desperdício e trabalho para juntar tudo depois. Enfim, o resultado é muito curto, é muito pouco eficaz. E o turismo é realmente como uma bolsa de valores, né? Você tem que fazer um investimento hoje para colher os frutos no futuro. E as pessoas com esse imediatismo todo acabam pecando exatamente por isso, né? Fazem eventos que enchem às vezes uma praça, mas não movimentam o turismo na sua potencialidade como deveria ser. Muitas vezes não gera hospedagem no destino, às vezes nem tanto consumo quanto poderia gerar, e isso tudo acredito que muito em função do imediatismo, de parecer que foi bem trabalhado, que lotou a praça, está resolvido, e não uma construção a longo prazo. E isso tudo provavelmente, acredito eu, se apoia muito na falta da legislação que o senhor falou, ou de uma legislação mais adequada, né? São diversos fatores que levam a isso, e aí só que a gente vai ver, vamos começar pelas consequências. Os eventos, ninguém está dizendo aqui que os eventos são ruins, eles não devem acontecer. Claro. Precisam ter, eles são importantes, eles projetam a cidade, eles geram mídia espontânea, geram Instagram, geram Facebook, enfim, geram todo um burburinho. O problema, quando as cidades que, como você bem pontuou, gostam do arroz de festa, que só faz um investimento no arroz para jogar numa mãozada nos noivos, a gente chama de cidades cardíacas. O que é uma cidade cardíaca? É aquele lembra do como é que o médico, aquela telinha onde passa os batimentos cardíacos, né? Vem aquela linhazinha, daqui a pouco ela dá um pico. Isso. Esse pico é o pico da demanda, né? Então vem aquele enxurrada de gente
Normalmente a cidade não tem hotel para isso, as pessoas vão passar o dia, normalmente por conta do comércio não está muito bem organizado, a prefeitura tem que fazer chamada pública, vem muito comerciante de fora para poder vender coisas na cidade, você acaba não oferecendo oportunidades de comércio local, você deixa a cidade suja, atrapalha o trânsito, e aí você tem aquela sensação de que o turismo está funcionando. São, na verdade, festas assim, elas são importantes, mas nem de perto elas deveriam ser incorporadas como política de turismo. É uma política de promoção do município, que tem as suas festas tradicionais e tem que fazer mesmo, só que isso tem que separar. Ninguém está dizendo que não tem que fazer, mas não podemos encarar estas festas como uma política pública de turismo. Nós temos que encarar essas festas como uma política de promoção da cidade por uma questão tradicional que tem muito normalmente a ver com a cultura. Mas isso está longe de uma política sustentável de turismo, porque uma política sustentável de turismo é aquela que eu tenho um ambiente pelo qual eu consigo aumentar o fluxo turístico, e esse fluxo turístico ele precisa ser regular, ele precisa ter uma crescente sustentável, porque à medida que isso acontece, os investidores começam a perceber que está faltando mais hotéis, mais pousadas, e normalmente você começa de um ritmo mais tranquilo, gerar o interesse empresarial, que é o grande trunfo do turismo, a investimentos que vão ser colocados de médio e longo prazo. E aí a cidade começa a criar um parque hoteleiro melhor, começa a criar uma condição melhor, novos restaurantes vêm, e aí a cidade começa a ficar legal, ela começa a ficar interessante em termos de entretenimento. E aí esses eventos eles vão resultar em condições econômicas muito melhores. Mas isso é um trabalho, como bem disseste, de longo prazo. Prefeitos que olham o turismo como festa, na verdade, a gente tem um componente político muito forte, né? E infelizmente a gente tem hoje muitos prefeitos que olham nos eventos uma forma de financiamento de campanha. Infelizmente é isso, a gente vê isso várias vezes. Sim. A gente presenciou isso em dezenas de cidades, porque ele consegue fazer um processo ruim. Isso, a gente teve vou dar um exemplo, tá? A gente trabalhou numa cidade que tinha 7.000 habitantes, ela ia no verão a 78, 79 mil pessoas, então ela aumentava 10 vezes a população, e o prefeito, uma cidade de 7 mil habitantes, gastava 4 milhões de reais em festas todos os anos. Então ele gastou 16 milhões de reais em festas. Um município que tem 4 mil habitantes, sendo que o município deve ter umas mil vias. Dessas 1.000 vias, umas 10 são asfaltadas. O município tinha problema de atendimento de saúde, educação, de infraestrutura, mas o prefeito gostava de ganhar dinheiro em festas, e ele foi cassado por justamente esse processo. Então é uma coisa que infelizmente a gente convive, porque tem esse sentimento que os órgãos de controle têm pouca atuação nesses processos, tem muito buraco ali, e isso acaba impedindo que processos sustentáveis aconteçam, porque você tem aí um comércio implantado em várias cidades que não é bom, não é saudável, não é salutar, e a gente tem que conviver com isso. Exato. E aí entra também a falta de um conselho de turismo bem estruturado e realmente protagonista, né, nas ações, porque eu tenho observado muito que mesmo quando o presidente do conselho não é o próprio secretário, quem assume a presidência do conselho se acomoda e fica esperando a Secretaria de Turismo, o secretário de Turismo, tomar alguma iniciativa mesmo em relação ao conselho. Então eu já ouvi muitas vezes o presidente do conselho falar, tem que marcar reunião, mas eu vou ver com o secretário para ele marcar então. Vira um puxadinho da Secretaria, né, de Turismo, e não um conselho com a independência, com a autonomia e com o protagonismo que deveria ter um conselho de turismo bem estruturado. Talvez isso tudo que o senhor acabou de citar
soma-se ou dependa muito, talvez, de um conselho melhor estruturado, né? Não tenha dúvida. Eu digo mais, hoje os conselhos municipais de turismo, Wander, são muito mais importantes do que as pessoas imaginam, e eu vou dizer por quê. Antigamente, os tribunais de contas, quando tinham um investimento da prefeitura, seja um evento, seja uma obra e por aí vai, ele olhava 4 coisas. Ele olhava o termo de referência, né, que é como onde inicia o processo. Ele olhava o processo licitatório, né? Ele olhava a execução da obra e ele olha a prestação de contas. Então, o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, olhavam esses 4 processos. Tá? Agora, os tribunais de contas, pelo menos na região sul, não sei como na Bahia, mas na região sul, sudeste, eles estão olhando um 5º elemento, que chama-se origem da demanda. E a origem da demanda quer dizer o seguinte: o prefeito pode até indicar uma obra. Ele pode, eu quero fazer uma rua coberta, eu quero fazer um mirante, eu quero fazer um bulevar, eu quero, enfim, uma obra eu quero reformar minha praça. Ok. Hoje os tribunais de contas estão olhando a origem da demanda. O que é isso? Essa demanda passou por um colegiado que representa a atividade turística no município? Sim ou não? Se não veio, muito provavelmente os prefeitos vão receber apontamentos, porque o Tribunal de Contas vai querer saber a origem da demanda. Por que você construiu aquela praça e não aquela outra praça? Por que você colocou um mirante naquele morro e não naquele morro? Por que José e não Pedro, entendeu? Sim. Então os conselhos, eles começaram, e a gente bate muito nisso, a ser o fiel da balança do processo decisório. Ou seja, ele é aquele que vai dar esse 5º elemento, a segurança para que o processo de investimento público seja o mais tranquilo possível. Isso é uma situação. Os conselhos municipais de turismo não têm o menor problema do secretário ser o presidente, desde que tenha ocorrido uma eleição. Então, o processo eleitoral dentro do conselho, ele é fundamental para que o conselho tenha um mínimo de autonomia e, sobretudo, legitimidade nas aprovações, naquilo que ele delibera, ou sendo consultivo naquilo que ele é consultado. Tá? Porque existe uma diferença entre conselho deliberativo e consultivo. Tá? Já vamos responder isso também. Então, os conselhos hoje são fundamentais. Quando o conselho não funciona, que aí retrata exatamente o que você disse, a cidade ela já está na UTI do turismo. Ela já está morrendo, ela já está vendo a luz de São Pedro ali. Venha, meu filho, que você já morreu, você não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque justamente você não tem esse envolvimento empresarial. Muito provavelmente, quando o conselho funciona do jeito que você falou, os empresários, não é que eles são desunidos, eles são descrentes. Eles não acreditam que o público realmente quer trazer o privado para ajudar a tomar a decisão. Só que a atividade turística é uma atividade 100% empresarial. Se eu não crio conexões empresariais, microconexões empresariais, de relações de confiança através de um conselho, o conselho sendo partícipe desse processo da construção de confiança, o turismo da cidade não avança, ele torna-se 100% dependente das atividades da prefeitura, e a prefeitura vai entrar no círculo vicioso, que é fazer evento, e não consegue ter um crescimento sustentável. Então, o conselho, para nós, hoje, Wander, é um dos indicadores mais fortes de quanto a cidade está no processo de potencial até turístico. Se ela é muito potencial e não é turístico, normalmente o conselho não funciona, ele vive puxadinho, bem como tu disseste, esse puxadinho da secretaria, é um puxadinho que não tem, que ele é completamente pro forma, né? Ele vai ter problema de quórum, ele vai ter problema de qualidade de decisão, ele vai ter problema de se reunir, normalmente ele não vai ser mensal, ele vai ser bimestral, ou ele vai ser até trimestral, ele vai cumprir simplesmente com uma recomendação, que aliás é a única recomendação publicada pelo Ministério do Turismo em 22 anos de como se monta. Então, ou seja, e aí a gente entra já num ponto importante, né? Se o Ministério do Turismo como um todo, em 22 anos de existência, como pasta única do turismo, né? 23 anos de existência,
publicou até agora uma cartilha, que foi em 2018, é uma cartilha bem simples e bem superficial de como estrutura conselho. Você já aí tira mais ou menos uma letra de como o turismo em nível ministerial e da relação do Ministério com os municípios, isso aí está sendo tratado. Essa falta de importância, essa falta de direcionamento faz com que eu tenha centenas e milhares de municípios com um baita patrimônio, com um baita empresariado, com um baita parque hoteleiro, mas não conseguem se tornar turísticos porque não existe a orientação adequada vinda do Ministério que vem descendo nos estados, passa para as regiões e chega nos municípios. Inclusive, o Ministério do Turismo, ele, na estabelecimento da Política Nacional de Realização, foi um dos maiores erros da Política Nacional do Turismo, quando teve a migração da municipalização para a regionalização. Foi um processo muito tem que os municípios tivessem, no mínimo, entendido como se monta um contour e a importância de ter um conselho. Olha como é que a cultura hoje, olha como é que o Sistema Nacional de Cultura funciona muito bem, olha a quantidade de dinheiro que a cultura tem através das leis de incentivo à cultura, através de todo o processo. Olha a qualidade de legislação que nós temos na cultura e compara com a qualidade de legislação que nós temos no turismo. Nós temos uma lei geral do turismo que diz que o turismo existe, mas ela não vai nos pormenores, ela não cria instrumentos de repasse de recurso. Agora que o Ministério está querendo conversar com isso, é que nós temos eleição ano que vem. Ou seja, essa discussão vai parar. Ou se continua, de uma forma muito incipiente. Entende? Então, o contour na ponta é um trabalho que a gente faz hoje. Hoje a gente opera em 90 cidades ao mesmo tempo, tá? Pra ter uma ideia. Em todas, a pauta principal que a gente começa a resolver é a questão do Conselho Municipal de Turismo. Porque ele precisa trazer o empresariado ali para ajudar o prefeito a tomar decisões mais inteligentes, porque é onde a dor do empresário é onde o turismo são as dores do turismo. Se o prefeito não entende isso, é um prefeito vaidoso, que não larga o osso, provavelmente é um secretário de turismo fraco, que também não larga o osso, senta ali e é mordido pela mosquinha azul e se acha o rei da cocada branca. Não funciona assim, e o turismo sofre com esse tipo de falta de orientação que vem lá do Ministério e desce dos municípios, e isso é a nossa realidade hoje. Infelizmente, eu acredito que seja a realidade da grande maioria dos municípios brasileiros, e daí o resultado, inclusive, que o senhor mesmo citou logo no início, que dos mais de 5 mil municípios, poucos são realmente destinos turísticos consolidados. O senhor citou a questão da regionalização, a gente está falando de contour, e eu gostaria de fazer esse paralelo entre contour, a instância de governança, né, que aqui no caso nosso, aqui na Bahia, são as câmaras de turismo. Então tem a Câmara de Turismo da Costa das Baleias, que é aqui nós estamos, tem a Costa do Descobrimento, que é onde está Porto Seguro, aí mais para cima a Costa do Cacau, enfim, assim sucessivamente temos 13 zonas turísticas, né, que assim são denominadas. E eu vejo muito, eu não diria inoperância, mas uma atuação mínima, tanto dessas instâncias de governança, como do próprio contour. Eu tive a oportunidade de reativar o contour aqui na nossa cidade, que estava, só ter uma ideia, um destino turístico que estava sem o contour operando há mais de 10 anos, quando eu cheguei aqui em 2010. Então, eu reativei o contour e, da mesma forma, reativei a Câmara de Turismo da Costa das Baleias, e que também estava inoperante há vários anos, talvez há mais tempo do que o contour até municipal aqui. Então eu reativei a Câmara, reativei o contour, fizemos um regimento interno, demos essa valorizada, os empresários começaram a buscar, começaram a querer participar, e entre algumas iniciativas que eu tomei foi justamente que o secretário de turismo não ficasse como presidente do contour e que também não estivesse aí à frente
da instância de governança. O que eu sei é um dificultador, chega a ser um problema quando você tem um secretário que tem essa visão holística, que tem essa noção do todo, sem problema ele está ali, mas na maioria das vezes aquela história, né, farinha é pouca, meu pirão primeiro. E queria que a gente fizesse esse apanhado, né, de toda essa questão da existência do CONTUR, da instância de governança regional e da próprio sistema de regionalização. Mas antes eu queria dar um abraço aqui ao pessoal da Bebetura aqui da Bahia, né, que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, e enquanto o senhor vai desenvolvendo toda essa análise aí, o Francisco vai fazer um breve intervalo aqui para a gente, e daqui a pouquinho a gente volta com o professor Eduardo Mielke tratando sobre o turismo, os pontos positivos e tudo que a gente ainda precisa melhorar. Alô? Alô, quem é? Alô? Aqui é Predial Fibra Internet. Trabalhamos com internet, telefonia e TV por assinatura aberta e fechada, telefonia móvel e fixa, internet com vários planos à sua escolha. Temos uma grade de aplicativos gratuitos. Dependendo do plano que você escolher, recebe um de brinde. Chega mais, estamos situados na Avenida Antônio Barreto, número 20, bairro São Sebastião. Telefone WhatsApp 73 3191 2839. Instagram @Predial Fibra. Site www.predialfibra.com.br. Entre em contato agora mesmo ou faça-nos uma visita. Horizonte lindo. Chegou a campanha Capital Premiado do Cicobi Costa do Descobrimento. A cada R$100 de capital integralizado, você concorre a um carro 0 km, uma moto 0 km e R$12.000 em pontos Coopera. São mais de 100 mil em prêmios para transformar seus planos em realidade. Participe! Essa promoção vai até o dia 30 de novembro de 2025. Passe numa de nossas agências ou contrate pelo aplicativo Cicobi. Às vezes, tudo parece demais. E o silêncio pesa. Mas uma conversa pode mudar tudo. No CVV, tem sempre alguém disposto a te ouvir, sem julgamentos, sem pressa, com sigilo e empatia. Falar alivia, ouvir acolhe, conversar pode mudar vidas. Se precisar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. 104,9 FM, a rádio que é a cara da nossa gente. 10h41. Turismo da Onda. Apresentação: Wander Noronha. Voltamos então com o Eduardo Mielke falando sobre turismo, sobre a profissão e a importância do turismólogo, e nós fechamos o bloco anterior justamente tratando da questão desse protagonismo, né, ou da falta do protagonismo do próprio CONTUR, da instância de governança, e também a questão da regionalização, que o Eduardo vai trazer para a gente aí, essa avaliação, esse entendimento dele sobre esse tripé aí para fortalecimento e a importância dele, e quais são os gargalos para o fortalecimento do turismo. Vamos lá. De novo, vamos parabenizar os turismólogos também, uma profissão muito importante, da qual a gente é apaixonado, é a nossa cachaça, né? De lidar com isso, ainda que eu não tenha me formado em graduação em turismo, mas eu fiz meu doutorado e pós em desenvolvimento turístico, e acabei
tendo quase mais anos de vida trabalhando com turismo do que antes, né? A regionalização, Wander, ele é uma se você observar pela perspectiva de mercado, a regionalização, o programa de regionalização, ele faz todo sentido. Por quê? Porque ninguém sai de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, para passar um dia numa cidade. O cara, normalmente, ele quer conhecer a região, ele quer conhecer várias cidades ao mesmo tempo, porque para ele esses limites geográficos pouco importam. Tá? Então, por exemplo, no sul, nós temos Pomerode, Blumenau, Indaial, nós temos várias cidades de uma mesma região, e todos os secretários são unânimes. Olha, eu não consigo segurar o turista mais do que 2 dias. E para eu acessar mercados mais fortes, mercado paulista, carioca, mineiro, eu preciso fazer que esse cara venha uma semana. Tá? Então ele precisa que as cidades tenham atrativos tais, né, que façam que o turista percorra essas cidades e conheça a região. Então, do ponto de vista mercadológico, funciona muito bem. Quer dizer, a ideia funciona muito bem da realização. Só que do ponto de vista operacional, a regionalização hoje, ela não responde a esse fator. E aí tem 3 motivos para isso. Primeiro, nós temos um desequilíbrio enorme entre municípios de uma mesma região. E municípios fortes fazem a região forte. Não 1 ou 2 municípios fazem a região forte. Eu preciso de mais municípios. Então esse desequilíbrio que perpassa por entendimentos distintos daquilo que é turismo entre municípios, isso acontece muito. Quando a gente trabalha em regiões, nossos clientes hoje, que são as regiões turísticas que nós temos hoje, a primeira coisa que a gente faz é nivelar esse conhecimento daquilo que é cultura, daquilo que é papel do público, papel do privado, e dar missões para que cada um destes siga na sua linha. Tá? Então o primeiro fator é esse desequilíbrio. Segundo fator, que é um dos mais importantes, aí as IGEs ou as câmaras temáticas, elas não dispõem de uma linha, de uma estrutura, vamos começar pela linha, uma linha legislativa pela qual faça com que eu tenha repasse de recursos. Exato. Então eu não tenho um canal de financiamento pelo Estado dessas câmaras, dessas regiões. Elas hoje, algumas delas compõem CNPJs, outras não. Mas na legislação brasileira, e a gente volta na legislação federal, eu não tenho uma política nacional que deu a condição para que as IGEs pudessem ter acesso de recursos a fundo perdido dentro do orçamento da União, dentro do orçamento do turismo, para poder executar planos de trabalho que fossem orientados ao desenvolvimento regional de verdade. Então esse é um ponto. Então eu tenho o desequilíbrio dos municípios, ou seja, o primeiro ponto, eu tenho um desequilíbrio do entendimento do que cada município entende que é turismo. Porque você tem, exatamente do lado de um município bacana, você tem aquele cara que só faz festa. Isso para a região é ruim. É péssimo. É péssimo, porque eu não crio uma identidade bacana em termos de entendimento de políticas públicas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tenho na legislação brasileira uma legislação que faça com que eu tenha um repasse de recursos de federação, do erário federal, do erário estadual, para que planos de trabalho que deveriam ser pré-orientados dentro dessa perspectiva fossem executados pelas IGEs. Então eu não tenho esse repasse. Tá? É como se eu tivesse assim, numa cidade, subprefeituras. Tá? Em toda cidade, quando eu tenho subprefeituras, ela dispõe de recursos e dispõe de instrumentos operacionais para executar ações daquela região. Esse mesmo conceito eu deveria ter nas IGEs, ele nunca foi discutido. E terceiro, e o pior deles, e aí que é um ponto fundamental, que é uma questão institucional. Se nós olharmos dentro da Confederação Nacional dos Municípios, se nós olharmos as associações de municípios, nos estados, tá? Elas não, as regiões turísticas elas não congregam os mesmos municípios. Ou seja, eu tenho
no entendimento do Estado brasileiro como um todo, dos municípios que compõem a EGR, esses municípios não fazem parte de uma mesma associação de municípios. Às vezes elas fazem parte de 2, 3 associações. Isso é ruim, por quê? Porque na hora que eu penso que eu boto os prefeitos juntos para discutir associações de municípios e ações conjuntas para conseguir emendas parlamentares de bancada, de forma conjunta, eu tenho uma dificuldade de separar, porque os municípios não são os mesmos. E aí tem um terceiro fator, dentro desse terceiro fator, mais um fator importante. Por que algumas entidades, algumas IGEs funcionam melhores do que as outras? Aqui na região sul, e eu acho que esse é um exemplo que é importante, nós temos o papel dos consórcios públicos de turismo. Então, por exemplo, nós hoje, se um município pequeno ou até médio, que seja menos de 300 mil habitantes, não dá para trabalhar, nós recusamos. Porque esse município sozinho, ele vai ter pouca capacidade de realização daquilo que tem que ser feito para fazer a atividade turística florescer. Hoje nós atendemos as associações de municípios, atendemos os consórcios municipais de turismo, porque eu tenho colegiados de prefeituras que conseguem captar recursos e conseguem executar. E aí eu volto na IGR. Hoje, Wander, dentro da situação da IGR, eu tenho um problema, e aí que é um problema extremamente sério, que faz com que as câmaras não se viabilizem. Tá? Vamos lá. Para eu conseguir que uma câmara temática, uma câmara de turismo, consiga captar recursos do Ministério do Turismo ou de outro ministério, Ministério das Cidades, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, eu preciso ter dentro da Câmara Técnica 3 estruturas: licitação e compras, controladoria e advocacia. Essas 3 estruturas, se eu não tiver, mesmo que a Câmara tenha um CNPJ, ela não consegue captar recursos. Ela pode até conseguir captar, se junta os prefeitos de uma Câmara, vai a Brasília e volta lá com 10 milhões. O problema é que na hora de executar, eu não vou ter, né, na Câmara Técnica, dentro da Câmara do Turismo, dentro da IGR, as 3 estruturas que o Estado precisa ter, o Estado pede que você tenha, para que você consiga fazer um processo transparente e efetivo de licitação, termos de referência, licitação, controladoria, execução da obra e prestação de contas. Quando eu não trago essas estruturas para dentro da IGR, eu estou fazendo nada mais do que um clube de amigos que fica reunindo periodicamente, não consegue avançar, porque o dinheiro gordo, o dinheiro grosso, que poderia estar sendo enviado, ele não tem um ambiente para isso. É como se eu estivesse construindo uma casa com um copo d'água. Eu não consigo fazer absolutamente nada. E esse é o principal crítica que nós temos dentro do programa de realização, que faz mais de 15 anos que a gente bate exatamente na mesma tecla. E entra governo, sai governo, perde-se a oportunidade de criar um ambiente mais próspero para que as IGRs cumpram o seu grande papel, que para o mercado faz todo sentido. Mas para a máquina pública, a IGR não faz sentido. Infelizmente, a gente convive com isso. O que nós fizemos? Exatamente. O modelo chama-se Desata, que ele congrega a associação dos municípios, congrega o consórcio, inclusive nós já criamos consórcios para isso, porque hoje os consórcios na legislação brasileira são as melhores, é a melhor entidade para captar e executar recursos públicos de forma coletiva, envolvendo mais de um município. Tá? Então, hoje é a saída. Se Deus quiser, tomara que o Ministério do Turismo ele comece a discutir de forma mais séria esse processo, porque até hoje, em 22 anos, isso não aconteceu, e isso também contribui, e sobretudo contribui, Wander, para a gente ter tão poucos municípios turísticos e centenas de milhares com um grande potencial. E a gente, dentro desse seu raciocínio, a gente volta no ponto inicial da nossa conversa, que
você não descentralizando, vamos dizer assim, essa questão econômica de investimentos, de aonde aplicar os recursos, você continua amarrado a poucos podendo distribuir esses recursos para o turismo, e aí distribui através de interesses mais políticos ou qualquer outro que seja, do que efetivamente para o turismo, né, para o desenvolvimento do turismo. Eu me lembro de quando reativei a Câmara, ver que você está falando de buscar recursos, né, na ordem de milhões para investimentos, seja em infraestrutura, em melhorias de destinos turísticos da região. Quando eu reativei a Câmara aqui da Costa das Baleias, não tinha passagem para ir em reuniões em Salvador, que está a 800 quilômetros daqui. Uma viagem a Salvador fica em mais de R$1.000, fora hospedagem e alimentação. Quer dizer, a gente não tinha uma passagem de rodoviária para poder ir a Salvador, não tinha uma diária de hotel. Então, assim, você é o braço do Estado, da Secretaria de Turismo do Estado aqui na região. Você faz essa interlocução do Estado aqui, mas sem apoio absolutamente nenhum. E isso é muito complicado, e realmente concordo com o senhor totalmente que está fadado ao fracasso esse modelo. Sem dúvida está fadado ao fracasso. Eu acho que hoje existe, tanto com alguns conselhos, a maioria deles, e as próprias instâncias de governança, existem proforme para que o município se mantenha no mapa do turismo brasileiro. Fora isso, não tem muita... Acho que a tua observação e a tua comparação, ela é perfeita, tem uma leitura muito lúcida, muito lúcida, e fica muito feliz, porque tu tem, Vanderlei, essa experiência prática de ter montado a Câmara, e você fez isso, né? E aí você pontuou uma coisa extremamente importante. A Câmara é um braço da política nacional, mas esse braço, ele não tem unhas, não tem dedos, não tem o braço, ele não consegue fazer nada, e evidentemente você tem vários municípios, que é o que acontece hoje, completamente sem a menor diferença, sabe? E isso a gente viu, várias vezes. A gente atende muito o município que o secretário diz: tá, sentei na cadeira, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu sempre pergunto, você já conversou com o Estado? O Estado mandou acessar o site do Ministério. Mas o site do Ministério também não diz o que o cara tem que fazer. E se você olhar os papéis de secretários municipais, estaduais, do próprio ministro, ele acaba se tornando um garoto propaganda do município ou do Estado. Ele não discute política pública. Então você entra, faz um exercício, entra nos Instagrams dos secretários estaduais de turismo. Normalmente esse cara tá postando que ele foi comer uma tilápia, comer uma truta, foi comer uma acarajé, foi visitar uma praia, foi visitar uma montanha. Mas se você não vê ele com uma agenda de discussões sérias, e aí você olha os conselhos estaduais, que também congregam dezenas de entidades, e aí volta naquilo que você falou, que eu adorei, que a farinha pouca é o meu pirão primeiro. Isso. E aí você não tem uma discussão sistêmica, porque cada um está ali nos conselhos estaduais defendendo o seu, não defendendo o Estado de uma forma coletiva. E isso reverbera nos municípios. E por isso, para finalizar, mas você não vai acreditar, uma coisa que a gente fez uma pesquisa um tempo atrás, eu não vou recordar, tem uma menina que ela fez uma dissertação de mestrado sobre a Embratur. E ela fez um belo trabalho mesmo, não estou me lembrando o nome dela aqui, se eu lembrar eu vou dizer. Até parabenizá-la por esse trabalho. E nessa dissertação, ela mostra, pelos dados, ela teve acesso aos dados da Embratur, na época do Geisel, 1974, 75, o penúltimo governo militar, o Brasil levava 30 cidades para fora, tá? Ele levava para promover mais ou menos umas 30 cidades. Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Natal, Salvador e por aí vai, né? O governo Lula agora, com o Freixo, os caras estão levando exatamente as mesmas 30 cidades. As mesmas cidades. O Brasil, quando o Dória, o governador de São Paulo, Dória, ele foi
Presidente da Embratur, se eu não me engano, no governo Sarney, se eu não me engano, tá? Certo. Naquela época, nos anos 80, o Brasil já vendia Pantanal, turismo sustentável, Amazônia, já falava em tudo isso. O Brasil segue falando nas mesmas coisas. Por quê? Porque falta produto. Mas por que falta produto? Porque justamente eu tenho centenas de milhares de municípios com potencial, mas pouquíssimos que têm efetivamente produto de prateleira para vender. E esse processo ele passa por tudo que nós conversamos aqui. E esse entendimento, a gente gostaria que essa entrevista se reverberasse em vários canais, porque realmente a gente precisa sensibilizar quem agora, os próximos deputados federais que vão à eleição que vem. Tem muita gente que já está escrevendo plano de governo para as eleições do ano que vem, que pensem nessas questões do turismo com um pouco mais de carinho como setor de desenvolvimento econômico e cultural. Porque não dá para desassociar. O turismo tem um pé no zona econômico e outro pé na cultura. Sim. E esse processo, turismo, cultura e zona econômico, ele é fundamental. Enquanto não se perceber e criar instrumentos para isso, a gente vai seguir patinando. E eu não gostaria, Wander, da gente voltar daqui a uns 5, 10 anos, fazer uma nova entrevista, a gente olhar um para a cara do outro, bem, Wander, seguimos no mesmo baile, mas que barba já. Não é fácil. Nós estamos caminhando já para o finalzinho do nosso programa, para esse bate-papo. Nós vamos precisar fazer um segundo, viu? É muito assunto, o tema é muito vasto, o turismo é muito vasto, né? E temos muito que conversar. A Lara, da Bebetur, que representa a Bebetur aqui da Bahia, o senhor estudou lá em Málaga? O senhor fez um mestrado em Málaga? Ela colocou, ele estudou, fechei aqui, peraí. Mestrado, não, doutorado, ele estudou o doutorado na mesma universidade de Málaga, onde eu estudei, lá na Espanha. Eita, coisa boa, abraço para ti. A Lara está lá em Salvador acompanhando a gente aqui. Um abraço para ti. Joia, ela colocou aqui também que na Bahia a maior parte dos recursos são destinados a eventos, sobretudo as festas. Exatamente, infelizmente é a dura realidade nossa. Professor, eu agradeço demais, já são 10 horas ali, 11 horas, o tempo voa. Mandar um abraço aqui também para o Arley, que está aqui acompanhando a gente, a Jussara, enfim, para todos que estão junto com a gente aqui pelo Instagram. Pode falar, senhor? Muito bom. Um abraço a todos que acompanharam. Wander, a gente sempre gosta de conversar, sobretudo com pessoas como você, que são experts no assunto, são pessoas diferenciadas, que têm um entendimento, conhecimento de causa, sobretudo de causa, não teoria. Importante. Hoje eu já não dou mais aula, já dei aula há 20 anos nos cursos de turismo, já não dou mais aula, obviamente não tenho mais tempo. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas da tua qualidade, Wander, a gente se sente muito feliz, muito prazer, o tempo voa, e estamos à disposição aí para novas conversas sobre outros temas que envolvem a questão do turismo. E a gente sempre muito grato. E a gente sempre está à disposição. Um abraço a ti, um abraço para todos, um abraço para a turma técnica aí da rádio, que sempre sem vocês nada acontece. Exato. E é importante a gente agradecer a todo mundo. Obrigado mais uma vez, Wander. Eu que agradeço, é sempre uma alegria e continua dando aula, né? Porque hoje aqui foi uma aula. Aqui hoje, Tatiana está aqui, minha esposa, turismóloga, sempre apoiando aqui também, está aqui junto com a gente aqui. E aproveitar e fechar esse programa mandando um abraço aí a todos os turismólogos e profissionais de turismo e também aos empresários, né? Todos do trade, os artesãos, os músicos, enfim, toda essa turma, especialmente aqui de Prado e todos de todo o Brasil, todos que estiveram junto com a gente. A Jussara é dona de pousada, é também artesã, está por aqui com a gente. E eu acho que disso tudo, não sei se o senhor vai concordar com esse resumo, mas eu gosto muito da frase que diz que no turismo, turismo é negócio, e negócio é com empresários.
A parte de infraestrutura fica com a prefeitura. Aí quando a prefeitura começa a entrar na parte de criação de roteiros, de criação de festas, de criação, aí a coisa, aí mistura tudo e acaba embolando o meio de campo. Então a gente precisa... É aquela história, né, Wanda? A gente não precisa comer geleia com maionese para saber que não vai dar certo, né? Exatamente. É isso aí. Eduardo, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, por estar junto com a gente aqui. E vamos marcar outros momentos desse aqui, com certeza. Muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado aqui, obrigado aos ouvintes. Pessoal, vamos encerrando esse nosso programa de hoje, Turismo na Onda, para lá de especial, conversando com o Eduardo Mielke, ele que é consultor em turismo, professor, enfim, tá junto com a gente aqui. É sempre uma alegria poder trazer pessoas desse nível para esclarecer um pouco sobre o turismo para todos nós. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Fique ligado. Vem aí a próxima Opa! Show de bola, hein? Show de bola, foi muito bom. Muito obrigado. Eu vou salvar aqui do